Olá, queridos! De novo estamos juntos e hoje com um assunto tremendo. Você já ouviu falar da Grande Babilônia? De Nabucodonosor, mas eu estou falando da moderna Babilônia. Já ouviu falar? Nós vamos estudar sobre isso hoje. Não esqueça de dar o joinha, isso é muito importante, porque essa mensagem tem que seguir. Quanto mais você clicar aí, você tem que fazer isso hoje. Quanto mais você clicar, mais pessoas são convidadas a assistir, tá bom? Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, precisamos da tua força, da tua misericórdia para estudarmos isso agora. Senhor, quantas pessoas tomando decisão em todo o mundo. Ajuda-nos a fazer o melhor de nossa história, que tenhamos capacidade, condição para que nesta hora, pela tua graça, pelo teu amor, as pessoas se decidam, Senhor, o teu evangelho tem chegado em todos os lugares. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a queda da moderna Babilônia. Não é interessante esse título? Pois então agora vamos estudar. Vamos à primeira pergunta? Que anúncio se faz imediatamente após a mensagem da hora do juízo? Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Dá uma olhadinha, que coisa interessante. O que foi dito imediatamente após isso? Vamos lá. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vamos lá? Diz assim: E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Após isso, qual é a próxima mensagem? No verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, após a mensagem que pede ao mundo inteiro para que adorem ao Deus eterno, Criador do céu e da terra, a próxima mensagem que será ouvida é: existe uma Babilônia caída. O que é isso? Ela caiu e ela tem dado ao mundo a beber as suas prostituições. O que é isso? Presta atenção. Que razão é dada? Vamos estudar a Babilônia Antiga, só para você entender melhor. Que razão é dada para a queda da Babilônia Antiga? Vamos ver qual é a razão pela qual a Babilônia Antiga caiu. Que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A razão pela qual ela caiu é que ela está dando, ofertando ao mundo aquilo que ela tem de podre nela. Como foi predita a subversão dessa antiga Babilônia? Por favor, para Isaías 13, vai lá no Velho Testamento, vamos entender isso. Isaías capítulo 13. Gente, como é importante que a Bíblia todinha, ela traz mensagens tremendas, verdadeiras, com verdade nua e crua, né? Sobre estas informações, para que nenhum de nós fique longe desta verdade. Isaías 13, verso 19, diz assim, eu vou ler com você, olha o que diz. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. O que é isso? A razão pela qual ela foi destruída, como Sodoma e Gomorra. Olha que coisa. E é muito interessante que diz que ela era cheia da soberba. Vamos pensar em mais um detalhe agora. Que convite foi feito para sair de Babilônia? Jeremias 51, 6. Foi feito um convite? Sim. O Senhor Deus nunca permite uma destruição sem antes pedir ao povo e anunciar ao povo uma saída. O Senhor Deus pede, ele comenta: por favor, eu vou precisar destruir pela quantidade de iniquidade, mas a vocês eu peço, por favor, tomem um tempo para mudarem de vida, restaurem a sua história. Quando chega uma hora que ele vê que certa situação, certa igreja, certo movimento não tem mudança de vida, o Senhor Deus pede para que seu povo saia do meio daquele lugar.
É isso mesmo que você está ouvindo. Jeremias capítulo 51, verso 6, diz assim: Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e ele lhe dará a sua recompensa. O que Deus pediu antes que ele destrua a Babilônia? Que as pessoas saiam de lá, que as pessoas fujam de lá. Que fez a todas as nações essa antiga Babilônia? Jeremias 51, 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações. Interessante isso. Olha só, isso é muito interessante. Será que existe alguma nação, algum tipo de envolvimento nessa terra, governo ou instituição ou igreja, que dela bebem todos os habitantes da terra? Que se embriagam com prostituições? Qual foi o efeito desta apostasia? Jeremias 51, 8 diz assim: No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomei bálsamo para a sua dor. Porventura, sarará? Olha que sério. Tá? Agora, justamente antes da queda da Babilônia, o que o rei da Babilônia fez? Daniel 5:1. Vamos lá. É importante você se lembrar. Lembra que você estudou isso comigo? Daniel 5:1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença deles. Na presença desses 1000, né? Por meio de que ordem repudiou o rei a religião ensinada em Babilônia por Daniel e por outros que temiam a Deus? Lembra que Daniel estava em Babilônia? Aliás, a chance de Babilônia era ter um servo de Deus ali. E Daniel ensinava a verdadeira religião no meio daquele povo. Então presta atenção na pergunta. Por meio de que ordem repudiou o rei daquela época a religião ensinada em Babilônia por Daniel e por outros que temiam a Deus? Daniel 5:2, olha. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Quando eu paro para pensar, que sacrilégio, né? Brincar com as coisas de Deus. Não, eles tomaram vinho, bebida imunda, nas coisas que eram consagradas ao Senhor, que eram usados dentro do templo de Deus. O que assinalou o auge da apostasia de Babilônia? Daniel 5:3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Que vergonha, que situação. Que ocorreu em seguida desta completa apostasia? Daniel 5:30 e 31. Observe o que é dito aqui, o que aconteceu em seguida. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Preciso te explicar uma coisa, olhe bem. O evangelho do reino foi pregado em Babilônia. Sim, com certeza absoluta. Você se lembra dos nossos estudos sobre Daniel 1, 2, etc? Você lembra disso? Foi pregado em Babilônia. E Nabucodonosor foi levado a conhecer e adorar a Deus. Mas depois da morte de Nabucodonosor, Babilônia novamente voltou à idolatria. E esta apostasia tornara-se irredutível ao usar Belsazar os vasos sagrados da casa de Deus, dedicados à adoração de Deus, para neles beber o vinho da Babilônia, enquanto prestava adoração aos seus deuses falsos. Apareceu então uma mão escrevendo na parede e sobreveio a queda da antiga Babilônia. Agora vamos estudar a moderna Babilônia? Te assuste agora. Nas visões de São João, que interpretação é dada à mulher que se assentava sobre muitas águas? Vai lá em Apocalipse. Opa! Estamos estudando Apocalipse? Sim, já estamos estudando Apocalipse. Corre para Apocalipse 17, por favor, verso 18. Então, a pergunta é esta. Que nas visões de João, o apóstolo, né, do Senhor Jesus, que interpretação é dada à mulher que se assentada sobre muitas águas? Apocalipse 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Uau! Então, o primeiro detalhe que a Bíblia dá sobre esta mulher que Deus a condena no capítulo 17, diz que ela reina sobre os reis da terra.
Olhe bem, que eu vou precisar te mostrar aqui. A grande cidade que imperava sobre os reis no tempo de João, era Roma. E a cidade deu nome à organização representada pela mulher, a Igreja de Roma ou o Papado. Nessa mesma profecia, como é a Igreja de Roma, o Papado, designada como antítipo da antiga Babilônia? Observe isso aqui, Apocalipse 17:5. É preciso que você observe isso. Por que é importante estudar o que aconteceu no passado para entender essa de agora? Apocalipse 17:5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então ela tem filhinhas. Ela é mãe, então ela tem filhinhas. Interessante isso. Muito sério pensar sobre isso daqui. Tá bem? Agora veja, que declaração específica dá ênfase a essa identificação? Apocalipse 17:2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Eu preciso comentar com você algo muito sério. Por que é que o Senhor Deus diz e chama uma das mulheres, são duas mulheres apresentadas no Apocalipse, nós vamos estudar a próxima amanhã. Uma é a mulher pura e santa, outra é uma mulher chamada Grande Meretriz, a Babilônia. Por que uma é pura e santa? Porque ela só aceita no seu corpo o que é do seu marido. A outra aceita do marido, mas aceita de outros também, por isso ela é uma prostituta. Ela não aceita só as indicações do esposo, ela aceita como uma Babilônia tudo que vem, é uma mistura de várias ideologias. A Igreja de Roma é chamada Babilônia. Sua religião foi um restabelecimento da religião da antiga Babilônia. Ela tem pretensões a um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais, justamente como fazia a antiga Babilônia. Pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, nega haver Deus em Cristo, assumido a mesma posição do homem caído, exatamente como fazia a Babilônia antiga. Ver Daniel 2:11. Reclama jurisdição espiritual universal e, sob pena de castigos e penalidades, exige submissão, assim como fazia a antiga Babilônia. Ver Daniel 3. Repudia a verdade evangélica fundamental da justificação pela fé e zomba das obras, tal como fazia a Babilônia antiga. Ver Daniel 4:30. Uma cuidadosa comparação do ritual da antiga e moderna Babilônia revela ser o da última cópia da primeira. Fácil é traçar-se historicamente a relação através do paganismo de Roma política. Na subversão de Babilônia pelos persas, que nutriam ódio tradicional à sua idolatria, os sacerdotes caldeus fugiram para Pérgamo, na Ásia Menor, ali estabelecendo a sede de sua religião. O último rei, pontífice de Pérgamo, foi Átalo III, que ao morrer deixou seus domínios e autoridade para os romanos em 133 a.C. E desde então as duas linhas de pontífices máximos se uniram no de Roma. Aonde está escrito isso? Observe este espaço. Que disse Deus do vinho da comunhão? Olha só. Lucas 22:20. Eu preciso que você veja isso. Lucas 22:20. Vamos ler isso daqui agora. Lucas capítulo 22, verso 20. Olha o que está aqui. Vou ler para você que você entenda. Olhe bem. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora observe aqui para que você entenda isso. O que foi dito da comunhão? Ele é o cálice da nova aliança no meu sangue. Qual é o ensino essencial do novo concerto? Hebreus 8:10. Por que isso é importante? Fica tranquilo aí para você ver o que eu preciso te dizer. Hebreus, vai lá para Hebreus, por favor. Capítulo 8, vamos lá. O verso 10 diz assim: Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles serão meu
povo. Interessante isso, né? Quando Cristo assim ministra a lei ao coração, que se torna ela? Vamos em Romanos, correm no livro de Romanos, para que você entenda agora. Romanos 8, vai lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 2 e 4, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado da morte. O que quer dizer isso? Olha só. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa! Em que outra declaração é a mesma verdade expressada? São João 6, verso 63. Vai lá em São João, capítulo 6. Agora nós vamos ver Jesus falando. São João, capítulo 6. É muito importante que a gente veja Jesus ratificando, trabalhando em cima dessas declarações tão sérias. São João 6, verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Que espécie de ensino puseram os homens em substituição das palavras que são Espírito e vida? É isso mesmo. Se as palavras de Deus são Espírito e vida, se é por elas que nós vivemos, o Senhor Deus diz que fez um concerto com o ser humano, o Senhor Deus diz que escreveria no coração as suas leis. Mas o que os homens fizeram em substituição a isso? E é muito importante que você entenda isso. Vai lá, por favor, Marcos capítulo 7. Vai no livro de Marcos, por favor, capítulo 7. Isso faz muita diferença nós entendermos. O verso que eu quero é o verso 7 a 9, diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, olha o que diz, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Olha que coisa terrível diante do Deus eterno. Eu, quando paro para pensar nisso, eu fico pensando quanto trabalho nós teremos ainda para explicar para as pessoas que, pela graça e poder de Deus, hoje você seja uma pessoa de coração aberto para entender que o Senhor Deus espera que guardemos os seus mandamentos, são as tradições dos homens. Observe o que está escrito aqui. Há duas taças, a taça do Senhor e a taça de Babilônia. É isso mesmo, presta atenção. O vinho na taça do Senhor representa a verdade viva, como a verdade é em Jesus. O vinho na taça de Babilônia representa suas falsas doutrinas, a substituição da palavra viva e a lei de Deus pela tradição humana e a união ilícita que fez entre a igreja e o poder secular, dependendo, para dar força aos seus ensinos, mais do poder político do que do poder de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Avante. Por isso mesmo é que, embora mantenha uma forma de piedade, nega, porém, a sua eficácia. Isso está escrito em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. A citação seguinte estabelece a posição da Igreja de Roma no tocante à tradição. Observe o que você vai ler agora. Embora essas duas correntes, a Bíblia e a tradição, sejam em si mesmas, em virtude de sua origem divina, igualmente santas, e estejam ambas repletas de verdade, mesmo assim, entre as duas, a tradição é para nós mais clara e segura. Aonde está escrito isso? Sim, isso que você acabou de ouvir é um comentário católico, que eles dão mais importância para a tradição do que da própria Bíblia. Está escrito aqui, observe isto. Avante, ó. A substituição da lei de Deus pela da igreja, em cumprimento da profecia de Daniel 7,25, testifica da completa subordinação da palavra de Deus à autoridade da igreja. O ensino universal destas doutrinas em lugar do evangelho puro desviou o mundo do bom caminho e fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira da sua prostituição.
A reforma do século XVI foi um esforço para voltar às verdades puras da palavra de Deus. Nesta, os reformadores negaram a supremacia da tradição sobre a Escritura Sagrada. Fique de olho no estudo que nós vamos ter sobre a maneira como a igreja pura de Deus caiu. É isso mesmo que você está ouvindo. E se transformou numa Babilônia. O que foi que eles permitiram entrar dentro das verdades sagradas que os transformou numa outra igreja? Isso é muito sério. Nós não podemos deixar entrar o que o Senhor Deus não permite. Que relação mantém a igreja de Roma para com as outras igrejas apostatadas? Observe Apocalipse 17:5. Vai lá em Apocalipse de novo. Olha o que é que diz aqui. O último livro da Bíblia. Apocalipse 17, verso 5, diz assim, é importante que você veja isso, e é importante que você compreenda com seriedade esses detalhes, né, a maneira como a gente trabalha estas informações. Apocalipse 17, o verso 5 diz assim, olhe bem, e na sua testa estava escrita, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Em algumas Bíblias diz a mãe das prostitutas da terra, né? No credo do Papa Pio IV, uma autorizada declaração da fé católica romana é encontrada no seguinte acerto. Observe isso daqui. Reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica como a mãe e soberana de todas as igrejas. Isso está no artigo 10. Quando as professas igrejas protestantes repudiaram o princípio fundamental do protestantismo, pondo de parte a autoridade da palavra de Deus, assentando em seu lugar a tradição e especulações humanas, adotaram o princípio fundamental da moderna Babilônia e podem ser chamadas filhas de Babilônia. Sua queda está, então, incluída na de Babilônia e exige uma proclamação da queda da moderna Babilônia. Meus irmãos, o que é isso que eu estou falando? Estou falando de algo muito sério, porque pode ser que estejamos em igrejas evangélicas, mas agindo como Babilônia, aceitando dogmas e posições que foi a própria Babilônia que criou. Isso é muito sério. Você tem que pensar sobre isso. Aceitando aquilo que Babilônia inventou. E nos estudos seguintes você vai entender por que é tão sério seguir o que a igreja romana pede, né? Observe isso daqui agora. Muitos representantes do moderno protestantismo têm rejeitado de um modo ou do outro muitas das doutrinas fundamentais da Bíblia, tais como a queda do homem, a doutrina bíblica do pecado, a infabilidade das Escrituras, a perfeição das Escrituras como regra de fé e prática, a divindade de Cristo e sua consequente liderança sobre a Igreja, a conceição miraculosa de Nosso Senhor e seu nascimento de uma virgem, a ressurreição de Cristo, a morte vicarial, expiatória e propiciatória de Cristo, a salvação pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, a regeneração pelo poder do Espírito Santo, a eficácia do nome de Cristo na oração, o ministério e guarda dos santos anjos, os milagres como manifestação e intervenção direta do poder de Deus. Ainda que muitos líderes do moderno protestantismo, conhecido como autos críticos, não tenham formalmente adotado o credo da Igreja de Roma e não se tenham tornado parte orgânica dessa corporação, mesmo assim pertencem à mesma classe ao rejeitar a autoridade da palavra de Deus, aceitando em seu lugar o produto de suas próprias argumentações. Há tanta apostasia num caso como no outro, e ambos devem ser incluídos, portanto, em Babilônia, e ambos se acharam envolvidos, afinal, em sua queda. Você entendeu isso? É óbvio. A mãe é aquela igreja de onde saíram estas filhinhas, mas saíram carregando as doutrinas erradas de sua mãe. Não fizeram a limpeza, ainda continuam grudadas num cordão umbilical, aceitando ainda alguma coisa desta igreja caída. Olha só, até que ponto deveria ir a apostasia ou queda da moderna Babilônia? A mãe e suas filhas, Apocalipse 18, uma página para frente de onde você está. Eu sei que isso é muito sério o que você está ouvindo, mas sério ainda ficará daqui para frente.
Nós estamos estudando Apocalipse, é muito sério isso que você vai ouvir. Nós vamos detalhar para você situações seríssimas para que você entenda o que você precisa fazer. Agora veja, Apocalipse 18, verso 1 a 3. E diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Que terrível! Agora, no sentido amplo do termo, Babilônia inclui todas as falsas religiões, toda apostasia. A palavra Babilônia significa mistura, né? Uma mistura de tudo junto. Eu vou ler novamente isso aqui. No mais amplo sentido do termo, Babilônia inclui todas as falsas religiões, toda apostasia. A mensagem do evangelho anunciando sua final subversão deveria ser motivo de júbilo para todo amante da verdade e da justiça. Quando penso nisso, eu tenho que dizer: sai dela, povo meu. Que convite final é feito para sair de Babilônia? Apocalipse 18, 4 e 5 diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Uau! Então Deus pede para sair de lá. Como será a queda da moderna Babilônia? Apocalipse 18, 21 e 24. Olha o que diz aqui. Olha só. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, nem de músicos, e de flauteiros, de trombeteiros, nem artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não mais ouvirá. A luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz do teu esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Que coisa séria, que coisa seríssima, que coisa seríssima. Que cântico de triunfo se segue à queda de Babilônia? Apocalipse 19, 6 e 7 diz assim: E ouvi como que a voz de grande multidão, como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, reina. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. Glória ao nome do Senhor. É um convite de Deus para sair de Babilônia, para não aceitar algo que não seja do Senhor, para aceitar que o Deus eterno seja o nosso guia em todas as áreas de nossa vida. Vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, fala tu, Senhor, com cada coração. Trabalha fortemente. Senhor, neste último convite que tu estás fazendo para a humanidade, que o teu poder alcance cada pessoa, que em nome de Jesus sejamos achados entre aqueles que buscam a tua mensagem, o teu poder e se enchem de misericórdia diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.